2016 irá falar sobre astronomia. O nosso primeiro assunto será a chegada do homem na Lua, com o meu colega Albert. Os Estados Unidos colocaram em marcha um ambicioso programa espacial, tripulado que iniciou com o Projeto Mercury, que usava uma cápsula com capacidade para apenas um astronauta, em manobras em órbita terrestre. Seguido pelo Projeto Gemini, com capacidade para 2 astronautas, e finalmente o Projeto Apollo, cuja espaçonave tinha capacidade de levar até 3 astronautas e pousar na Lua. Os primeiros astronautas a circunnavegar a Lua foram os tripulantes da Apollo 8, Frank Borman, James Lovell Jr. e William Anders. Por problemas em suas missões onde os soviéticos não foram capazes de levar homens à órbita da Lua antes dos Estados Unidos, e nunca mais o fariam, apenas em missões onde não tripulada, Zonde 5 e Zonde 6. O fizeram em setembro e novembro de 1968. Após isto, ainda houve as missões não tripuladas, Zonde 7 e Zonde 8, que circunnavegaram a Lua em 1969 e 1970, já após os bem-sucedidos voos tripulados dos Estados Unidos para a Lua. Os Estados Unidos foram bem-sucedidos em seu projeto de alcançar a Lua antes da URSS em 1969, com a missão Apollo 11. Para atingir este objetivo, o projeto Apollo envolveu um fantástico esforço de 20 bilhões de dólares, 20 mil companhias que fabricaram componentes e peças, e 300 mil trabalhadores. O projeto Apollo 11 chegou na Lua em 20 de julho de 1969. Obrigado, Albert. E agora, com o nosso próximo assunto, nossa repórter Pamela, é com você. Os primeiros satélites já foram descobertos no início do século XVII por Galileu Galilei. Essas descobertas foram testadas pelo astrônomo alemão Simon Marcos, que travou uma longa disputa com Galileu, chamando a primazia de descoberta. Os nomes das luas Ion, Europa, Ganimedes e Callisto foram dados por Mário, usando personagens mitológicos, amantes de Júpiter. Em 1655, foi descoberta uma grande lua em Saturno, e que se chamou de Titã. Não obstante, e até o final do século XVII, só mais 4 satélites foram descobertos em Saturno. No século XVIII, são descobertas mais 2 luas em Saturno e 2 em Urano. Até o desembarque do homem na Lua, eram conhecidas 2 em Marte, 5 em Júpiter, 9 em Saturno, 5 em Urano e 2 em Netuno. Nos dias de hoje, com as ondas espaciais que exploraram todo o sistema solar, passou-se a conhecer um grande número de satélites e a orbitar os planetas exteriores, conheceu-se de perto as grandes luas do sistema solar. Assim conhecidas até a data, uma na Terra, 2 em Marte, 63 em Júpiter, 49 em Saturno, 29 em Urano e 13 em Netuno. De fato, o Mercúrio e Vênus não têm satélites naturais. Um total de 158 satélites em todo o sistema solar. Agora com vocês, Camila. Notar que grande parte desses satélites são apenas pedaços de rocha ou gelo em forma de batata, a girar em torno de planetas, e não planetas secundários, perfeitamente formados, com uma forma razoavelmente esférica, tal como a Lua da Terra ou as colossais luas de Júpiter. Ao todo do sistema solar, existem 20 dessas grandes luas. A maior é Ganimedes, com mais de 500 km de diâmetro, e a menor é Mimas, com cerca de 400 km. Recentemente, descobriu-se que alguns asteroides, como o Ida, possuem satélites naturais, mas como não orbita um planeta, não pode usualmente ser considerado um satélite. No caso da formação simultânea, os satélites têm a sua gênese simultaneamente à do planeta principal. Durante a fase de sua formação, chamada de acreção, o pronto satélite já está em órbita do planeta principal. Esse tipo de processo de formação de satélites parece ser o mais importante, no caso dos satélites de maiores dimensões. No caso dos satélites menores, com órbitas menos regulares, o processo de formação parece estar relacionado com a captura. Nesse caso, os satélites são desviados das suas órbitas iniciais, pela ação dos campos gravitacionais dos planetas, e são colocados em órbitas mais ou menos estáveis em torno
desses mesmos planetas. Nos processos catastróficos, como por exemplo, no caso da Lua, a formação é efetuada através da força de impacto entre corpos planetários. Obrigado, Camila, por ter explicado mais um de nossos assuntos. E agora com vocês, o próximo assunto com a Alice. É com você. Você sabe o que são sondas espaciais? São equipamentos enviados a outros planetas, satélites, asteroides e cometas, que coletam, analisam e remetem informações à Terra. Cada sonda tem objetivos diferentes, que vão desde tirar fotos da Lua, como na década de 1960, até desvendar o histórico da água em Marte hoje. Desde a década de 1950, rola tentativas de mandar enviados espaciais rumo ao espaço. Para explicar como funciona uma sonda, vamos tomar como exemplo a Phoenix da NASA, que passou em Marte. O apetrecho tem 5,5 metros de comprimento e 2,2 metros de altura no seu ponto máximo. A Phoenix tem uma grande câmera no alto que guia os cientistas que a operam. De olho no terreno ao redor, eles orientam e movimentam os braços robóticos. O braço robótico é uma espécie de mini escavadeira, com lâminas na ponta para raspar e colher amostras do solo e gelo. O braço tem 2,35 metros de comprimento e uma articulação no meio para dar mobilidade. Acopladas ao braço, há ainda uma câmera e uma sonda com 3 agulhas, que detectam temperaturas e condutividade elétrica à Terra marciana. Com vocês, Jéssica. Na estação meteorológica, uma caixa média temperatura que varia entre menos 120 graus e menos 30 graus, e a pressão atmosférica de Marte. O MECA é formado por 4 mini-laboratórios, que misturam as amostras de solo, a água e analisam características químicas como acidez e concentração de minerais. Sonda espacial é uma nave espacial não tripulada, utilizada para exploração remota de outros planetas, satélites, asteroides ou cometas. Normalmente, as sondas têm recursos de telemetria, que permitem estudar a distância, as características físico-químicas dos astros e, por vezes, também o seu meio ambiente. Em 27 de agosto de 1962, os Estados Unidos lançaram a primeira sonda espacial para Vênus. Em novembro do mesmo ano, a União Soviética lançou sua primeira nave robô rumo a Marte. Desde a primeira missão espacial até os dias atuais, houve um avanço significativo nos instrumentos e na própria construção das sondas. Agora é com vocês, Jefferson e Albert. Obrigado, Jéssica. E agora com o próximo assunto, meu colega Jefferson, falando sobre ônibus espaciais. Ônibus espaciais. Enterprise, o protótipo. O nome do protótipo do ônibus espacial é em homenagem à famosa nave Starship Enterprise, do seriado de TV Jornada nas Estrelas. Em 1977, 2 pilotos fizeram o primeiro de 4 testes de voos de 7.000 metros. Columbia, o ônibus espacial mais antigo. O Columbia foi inspecionado entre outubro de 1999 e a primavera de 2000 e relançado em 1º de março de 2002. Challenger, o segundo ônibus espacial. O segundo ônibus espacial a entrar na operação completou o primeiro voo em 1983. Durante as suas 10 missões, o ônibus esteve no espaço por 69 dias e girou em torno da Terra 987 vezes. Discovery, o terceiro ônibus espacial. Apesar do Discovery ter sido construído como Challenger, podendo carregar a última parte do foguete Centaur no depósito de carga útil, ele pesava 3.116 quilos a menos do que o Columbia. Atlantis, o quarto ônibus espacial. A nave espacial Atlantis vazia pesava 68.635 quilos e com os motores principais colocados chegava a pesar 77.564 quilos. Ela realizou missões como a do explorador planetário Galileu em 1987. Endeavour, o ônibus espacial mais recente.
As crianças de idade escolar participaram ativamente da procura de um nome para o novo ônibus espacial. Endeavour foi o nome vencedor. A primeira missão de Endeavour foi em maio de 1992. Obrigado, Jefferson. E agora, encerrando o nosso Jornal Informativo da 206. Tenha um bom dia.